noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar um assunto baseado no livro de Juízes, capítulo 2, versículo do 18 ao 21, cujo título é Memória Fraca. A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos nos quais Deus ajudou e abençoou seu povo, como também nos mostra exemplos onde ele resolve e reter os seus milagres. Olhando para esses exemplos, podemos dividir a história religiosa da humanidade em duas fases distintas. Uma dinâmica, na qual o povo de Deus, ou mesmo pessoas em particular, tomaram um arado e partiram para a luta a arar o solo. A outra, estática, onde o povo de Deus cansou de lutar e buscar a vida de paz e de segurança, ocupando-se em conservar aquilo que Deus lhes proporcionou em tempos de bênçãos. Muitos homens são citados na Bíblia Sagrada por ouvirem e andarem segundo os princípios de Deus. Entre eles podemos citar alguns: Abraão, Moisés, Noé, Gideão e tantos outros que partiram para a luta confiando nas promessas de ricas bênçãos que Deus lhes proporcionara. Mas existem outros, porém, não poucos, que se acomodaram. E quando Israel se acomodou, Deus reteve seus milagres, esperando que o povo se levantasse novamente para então retomar as chuvas de bênçãos sobre suas vidas. Isso sinaliza para um povo que tem memória fraca, ou é mesmo incapaz de permanecer diante das bênçãos de Deus. Se nós olharmos para o livro de Juízes, vamos deparar uma sequência enorme de situações semelhantes ao que nós escrevemos essa noite. Quando Deus levantava um juiz e derramava bênçãos sobre o povo judeu, eles viviam em paz nas suas fronteiras, tinham tudo o que precisavam, pois descansavam em Deus que os protegia. Enquanto aquele juiz era vivo, o povo se mantinha fiel aos princípios de Deus. E essa fase dinâmica na vida do povo podia ser apreciada e todos viviam felizes e em paz. Porém, quando esse juiz vinha a óbito, ou seja, ele morria, e aquelas pessoas que mantinham acesa a aliança com Deus também partiam, o povo que não conhecia a história de sua gente se desviava dos caminhos de Deus, se desviava do caminho da paz e da felicidade em que viviam, que eram frutos da bênção do nosso Deus. Então, nesse momento, Deus retinha o milagre. Sim, Deus retinha o milagre. E o povo era assolado por seus vizinhos e inimigos. Somente depois de muito sofrimento, eles lembravam novamente Deus e de suas bênçãos e o procuravam. Deus novamente, com sua infinita bondade e misericórdia, levantava outro líder e toda a história se repetia. A palavra de Deus
ela nos fala claramente que em Cristo Jesus nós temos descanso. Não é somente alívio, ele nos oferece alívio de nossas transgressões, mas também nos oferece descanso. E esse povo, infelizmente, eles não procuravam o descanso, eles só procuravam alívio, porque eles estavam passando por problemas, sendo pressionados pelos seus inimigos, sendo escravizados, então eles procuravam alívio para aquele momento, mas esqueciam que eles também podiam procurar o descanso, seguindo sempre na palavra de Deus. Com essa introdução, irmãos, podemos notar que Deus cessa de ajudar os seus, né? Quando eles deixam de ser um povo separado e santo. Isso pode acontecer sempre que o povo deixar de buscar o Senhor com toda a sinceridade e de seguir os seus caminhos de retidão. Quando isso acontece, ele retira de nós o seu auxílio. Sim. Retira de nós o seu poder e a sua proteção. Mas não é só nisso. Quando nós nos desviamos do voto de fidelidade a Deus e andar em comunhão pessoal com Deus. Porque a salvação, irmãos, e a proteção divina depende da nossa fidelidade. Depende de nós sermos fiéis. E ser fiel não basta ir na igreja, não basta dar dízimo, não basta fazer coisas. Não, ser fiel é ser fiel realmente em todos os setores da nossa vida. Andar segundo a vontade de Deus. Não deixar que a gente venha se desviar por qualquer coisa. Mas tem um detalhe, nós também podemos perder a proteção de Deus quando nos conformamos com o nosso modo de vida, com os valores e cultura ao nosso redor. Porque, infelizmente, no tempo que nós vivemos hoje, o povo está mais querendo viver segundo a vontade do mundo, segundo aquilo que o mundo oferece, do que segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela quer que nós sejamos felizes, mas também fiéis e obedientes, que vamos fazer somente a sua vontade, deixar a nossa vontade de lado para fazer a vontade de Deus. Mas também nós perdemos a proteção de Deus quando nossa vitalidade espiritual decresça pela renovação espiritual periódica da graça de Deus, mediante arrependimento sincero e oração e consagração. O servo de Deus, ele precisa aprender todo dia a palavra de Deus na palavra de Deus. Ele precisa ser fiel. Ele precisa ter um momento todos os dias com Deus. Um momento específico para falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Um momento de oração, porque falar com Deus é oração. Nos consagrarmos a Ele, um jejum, com oração, fazendo dessa maneira a vontade de nosso Deus. Porém, irmãos, a situação vivida pelos judeus na época dos juízes e por toda a sua história não é um fato exclusivo desse povo. Não. Hoje ainda podemos encontrar milhares de pessoas cujo comportamento é semelhante ao deles. Infelizmente, a maioria dos cristãos, e quando eu falo cristão, eu englobo todas as pessoas que acreditam que Cristo é Filho de Deus. Em especial eu falo dos evangélicos. O povo evangélico, a grande maioria,
só procura Deus quando está precisando de alívio. Você procurar Deus quando está tudo bem é difícil, eu sei, porque você se esquece de Deus. Então procura só na hora que precisa, está necessitado, está com a corda no pescoço. Isso não basta. Isso não é ser cristão. Nós precisamos ter uma comunhão diária com Deus. Nós precisamos sentir o fluir do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos tirar a nossa vontade e colocar em nosso coração a vontade de Deus. A grande maioria dos cristãos tem memória fraca, pois facilmente se esquece das bênçãos e milagres que Deus lhe proporcionou através de Cristo Jesus. Somente quando a situação é desesperadora é que se lembram de Deus. E aí o procuram com ansiedade, ansiosos por sua bênção. E uma vez recebida a bênção, logo se esquecem de Deus e voltam a andar por caminhos perversos que antes trilhavam. Irmãos, é imprescindível que Deus esteja à nossa frente, abrindo caminho. Sem Ele, nossos esforços nada servem. Mas esse andar com Deus, e o Deus andar em nossa frente, não deve ser só nos dias maus, não. Deve ser uma constante em nossas vidas. Nosso agradecimento deve ser constante, não só pelas graças alcançadas, mas também por situações de perigo e aflição que servem para nos fortalecer na fé. Nós sabemos ser uma tendência natural o povo retornar ao declínio espiritual. Isso é próprio do ser humano. A própria história comprova isso. Somente a fé viva, a gratidão sincera, o esforço persistente em buscar a face de Deus e a rejeição constante dos caminhos dos ímpios na sociedade. Uma sociedade incrédula e que levará o povo de Deus a manter o seu primeiro amor, uma vida pura. Nós vivemos em meio ao mundo caído. A cada momento, a cada instante, o inimigo, através de pessoas e seus servos, nos propõe coisas desejáveis da carne e que são difíceis de recusar. Mas precisamos verificar o tipo de fé que temos. Precisamos verificar se seguimos o nosso Senhor, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, porque realmente o amamos e o exaltamos por aquilo que Ele é e não pelo que Ele tem feito por nós. Nós temos de amar Ele pelo que Ele é. Porque se nós não servirmos a Ele, porque daquilo que nós recebemos, a vida em si, se hoje eu estou falando com vocês é porque eu estou vivo, e se eu estou vivo eu devo a Deus. E se eu estou vivo e estou falando é porque eu tenho liberdade, uma liberdade em Cristo. Mas, irmãos, se por outro lado o poder miraculoso de Deus não se manifesta
nas nossas vidas, então é preciso buscar o seu reino. É preciso buscar a sua justiça. Até que os seus poderosos atos voltem a se manifestar em nosso meio, nas nossas vidas. Uma coisa é certa, irmãos. O poder de Deus só se manifesta quando provocado. Provocado pelo arado, irmãos. Quando nós viramos o solo e os esconderijos do pecado pelo avesso, nós temos de mostrar a Deus que nós somos dele e que queremos ele em nossa vida. Não se deixe confundir por situações vividas no passado. Que passou, passou, não volta mais. Milagres ontem pode significar acomodação hoje. Descubra onde o milagre está ocorrendo na sua vida. Descubra o milagre que está ocorrendo hoje na sua vida. Agora, nesse momento, onde a fé aceita o desafio e parte para lutar contra gigantes nessa terra. Pois é ali que Deus envia a sua ajuda. Então, irmãos, se dispa de toda a incredulidade e de tudo que possa fazer você se acomodar. Pegue no arado e você verá bênção. Bênçãos de Deus serem derramadas sobre você e toda a sua família, todos os seus. Fique na paz de nosso Senhor Jesus.